Irmãos, a mensagem dessa noite, o título dela é No Fundo do Poço. Parece um negócio meio trágico, meio esquisito, meio difícil. Mas quantos na caminhada da vida já não passaram por isso? Em algum momento sentem-se no fundo do poço. Parece que não há mais saída. O texto que o irmão Alexandre leu falava isso de Jeremias, no fundo do poço. Esse Jeremias, como a Trícia disse, era o profeta cognominado profeta chorão. Chorava barbaridade, vivia chorando, mas ele tinha suas razões. Querem ver por quê? Primeiro, há um texto dele próprio em Jeremias, no capítulo 11, ele falando dos seus vizinhos. Olha, Rosa, vizinhos. Eu era como um manso cordeiro, diz ele, que levava-se à matança. Eu não sabia que eles, os vizinhos, tramavam projetos contra mim. E eles diziam: destruamos a árvore com seu fruto, cortemo-la da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. O homem tinha que chorar ou não? Ele está falando dos vizinhos. Como é a relação com os vizinhos? A minha é ótima. E no dia do meu aniversário, eu tive o prazer lá em casa da minha vizinha dizer assim: minha qualidade, ele é um ótimo vizinho. A Rosa disse isso. Mas os vizinhos muitas vezes se tornam inimigos. E no caso de Jeremias, ele relata isso. Esse era um problema. E ele chorava por isso. Mas ele chorava mais. Ele chorava por causa da família também. Da família? Sim, da família. Ele disse assim: até os irmãos e a casa do pai, eles próprios traíram. Eles mesmos clamam em altas vozes. Não confiem neles, ainda que digam boas coisas para vocês. Ele está falando da família. Será que nós temos problemas, às vezes, familiares, a ponto de eles se tornarem inimigos nossos, separados nós? É para chorar. Por isso, Jeremias chorava. Mas não era só isso. Ele chorava também por causa dos sacerdotes, os religiosos. E o texto lá em Jeremias diz assim: feriu Pazur, o sacerdote presidente da casa do Senhor, ele feriu o profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. O sacerdote pegou Jeremias e colocou no cepo, como sacrifício. Era para chorar ou não? Era para chorar. Os religiosos eram cruéis com Jeremias. Mas não era só. Seus amigos também foram cruéis. E o texto em Jeremias, capítulo 20, diz assim: eu ouço a murmuração de muita gente, terror por todos os lados. E eles dizem: denunciem-no, denunciem-no. Todos os meus amigos aguardam que eu tropece. E eles ficam dizendo: bem pode ser que ele se deixe persuadir. Então nós prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Os amigos queriam se vingar de Jeremias. É para chorar ou não? Quando um amigo faz isso, a gente não sente? Então, Jeremias chorava. Mas não era só. Olha por quem mais. Ele chorava também por causa do povo. E a Bíblia em Jeremias diz assim: mesmo assim, Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, para que dissesse a todo aquele povo. Então lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todos do povo, e disseram: certamente ele morrerá. O povo queria a morte de Jeremias. É para chorar ou não? Para chorar. Já pensou o povo clamando contra você? É para chorar. Mas não era só. O rei também se manifestava contra Jeremias. E a Bíblia diz assim: tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do rolo escritos por Jeremias, ele cortou todas as folhas com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que
todo o rolo de Jeremias se consumiu. O rei fez isso com Jeremias. E quando ele viu o escrito dele sendo queimado no braseiro, ele chorava. Então, Neemias chorava muito e tinha todas as razões para chorar. Agora a pergunta é, ora, se Neemias chorava, será que nós temos... Eu falei Neemias? Estou atrapalhado mesmo. Eu não sei de quem é o celular, mas eu vou aproveitar. Jeremias tinha todas as razões para chorar. E Jeremias, quando chorava, quando se lamentava, ele recebia de Deus missões para proclamação ainda ao povo, para orientar o povo que estava em rebeldia. E assim, esse profeta chorão, quando você olha e você lê, você sente um peso no coração. Mas eu vou aqui para o núcleo da nossa mensagem. Fundo do poço. Então os homens, amando do rei Zedequias, que era um mau rei, e que não queria ouvir os ditos de Jeremias, esses homens pegaram o profeta Jeremias e puseram o profeta no fundo de um poço, o poço de Malquias, filho do rei. Esse poço estava localizado no pátio da guarda do palácio. É interessante isso, um poço que não tinha água. Eles colocaram Neemias nesse poço, com cordas, sozinho, sem água e no meio da lama. E Jeremias, a Bíblia diz, afundou na lama. Já pensou? Eu não sei quem teve essa experiência de pisar num lodaçal e quando você afunda na lama. Eu me lembro de uma época, eu era criança, jovenzinho, adolescente, e na escola se tinha competições naquela época. E eu era muito bom em salto em distância, não parece, né? Mas eu era. Eu pulava bastante. Eu era que nem um Lucas, assim, pulador, sabe? E pulava muito. E aí um dia a igreja fez um piquenique. Naquela época a gente chamava piquenique, ia no meio de uma região e tinha um riacho assim. E aí as meninas, os meninos, e eu como era o pulador mor, aí eu olhei assim, medi a distância, tomei, vim correndo. E quando dei o salto, eu caí cheio naquele riacho, que não era um riacho, era um lamaçal. E sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a afundar no lamaçal. E eu afundando no lamaçal, olhando para a rapaziada que estava me olhando, e eu fazendo feio, porque eu não consegui pular, e eu afundava, ia afundando, e eu não queria gritar por socorro. O meu pai, na época, Paulo usava paletó, era pastor, usava o paletó, e ele estava no piquenique de paletó. Ele tira o paletó assim, joga para lá, e pega e vai ali, se estica todo, me dá a mão e vai me tirando do lodaçal que eu afundava. Eu fui salvo do lodaçal pelo meu pai. E naquela época a gente não tinha carro, e pegava o trem lá no ABC. E aí lá na estação, eu todo enlameado, embarreado, cheirando mal, eu vinha, entrei no trem lotado e vim para Santo André com a maior vergonha da minha vida, porque eu tinha afundado no lodaçal. Se você não teve essa experiência, você não sabe o que é estar no meio da lama, afundando. Pois é, Jeremias foi colocado lá, nesse poço. Mas o que me ocorre aqui, que é interessante, é que quando nós começamos a ler o livro, lá no capítulo 2, há um texto que diz assim, Deus dizendo, o meu povo me fez duas maldades. Deus está dizendo, meu povo me fez duas maldades. Eles me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, poços de águas, poços rotos, que não retêm água. Isso está lá no capítulo 2. E parece uma simbologia aqui, porque esse poço aqui foi cavado ali, perto da guarda do palácio, pelo filho do rei. E esse poço não tinha água. A água tinha se esvaído e era só lama. E foi ali que colocaram o profeta Jeremias. Então aqui eu tenho 4 coisas para considerar. A primeira
é que Jeremias foi colocado no poço sozinho. Ele foi para o fundo do poço sozinho. Quando você se sente no fundo do poço, você pode olhar em volta, você pode ter a família, você pode ter uma comunidade, você pode ter amigos, mas você está indo para o fundo do poço. E quando você se olha, parece que é só você que está ali no fundo do poço. Jeremias estava sozinho no fundo do poço. A segunda coisa que chama atenção aqui é que no fundo do poço, que deveria ter água, tinha lama. Ele estava enlameado, ele estava sujo e estava fedendo, né? Estava cheirando mal. Em quarto lugar, Neemias estava fraco, porque havia carência de alimento bem naquela época. Ele estava com fome e ele só tinha um prenúncio para aquele momento no fundo do poço. Ele só enxergava a morte iminente. Quando a gente está no fundo do poço e não tem saída, não tem como escapar, não tem para onde ir, parece que a morte chega devagarinho para tomar a nossa vida. Talvez aqui ninguém esteja no fundo do poço, espero que não. Talvez na internet, talvez algum amigo que está assistindo ou vai assistir, esteja passando por uma crise tão forte na vida que sente que está no fundo do poço. Pois é, esse profeta estava no fundo do poço. Mas ocorreu uma cena interessante. Um homem, um oficial da corte, o nome dele Ebed-Meleque, um etíope. Esse homem, ele ouviu que haviam colocado Jeremias naquele poço seco, cheio de lama, seco de água e cheio de lama. Ele ouviu. E quando esse homem ouviu, aí Deus passa a agir para sanar a situação de Jeremias. E aqui me leva ao raciocínio seguinte. Irmãos, nós clamamos a Deus, nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus, mas Deus, Ele não usa costumeiramente algo miraculoso, algo espetacular, algo mágico para nos libertar. Sabe quem Ele usa? Pessoas. Ele usa alguém, ele usa um companheiro, um amigo ou até um estranho, que muitas vezes é o portador da graça de Deus para nos dar o escape. Então, nesse caso aqui, esse etíope, Ebed-Meleque, foi o homem usado por Deus para dar o escape para a vida de Jeremias. E eu quero ressaltar aqui 4 coisas desse homem. O primeiro é que ele ouviu dizer. Quando eu uso essa expressão ouvir dizer, ela serve muito para fofoca. Os fofoqueiros usam muito isso. Eu ouvi dizer que fulano de tal. Eu ouvi dizer, olha, eu ouvi dizer. Ele nunca assume, é o ouvir dizer. E sempre é negativo em relação ao outro. Ele sempre ouviu dizer. Mas nesse caso aqui, esse homem aqui, ele também ouviu. Ele ouviu claramente aquele boato que corria acerca de Jeremias, que não era do agrado do rei, tendo sido colocado no fundo do poço. A segunda coisa que me chama a atenção é que esse homem, ele tomou a iniciativa, ele ouviu e foi para a ação. Antes disso, quando ele ouviu, ele viu, ele foi averiguar, porque ele fazia parte da realeza. E ele foi averiguar o que havia acontecido com Elias. Então ele ouviu e ele viu, ele constatou a veracidade do fato. E em terceiro lugar, ele falou então, porque ele foi ao rei, ele tomou a atitude de ir ao rei, e diante do rei ele expressou toda a contrariedade acerca do que fizeram com Elias. O rei estava em julgamento, numa reunião, e ele foi ao palácio do rei, e aí ele disse ao rei: Rei, jogaram Jeremias no poço, e deixaram-no ali para que ele morresse, e morresse de fome, porque não há alimento para ele, e ele está desfalecido ali, e não há uma migalha de pão na cidade para alimentá-lo, e não há quem faça isso. Essa era a fala dele para o rei. Ele ouviu,
ele constatou, ele viu, e agora ele vai, age e fala para o rei. Então esse homem fez essas 4 ações. Ele ouviu, ele viu, ele falou e ele tomou a iniciativa, ele agiu. O rei então, ouvindo Ebed-Meleque, e o rei tinha culpa no cartório. Aí, ouvindo aquele relato dele, ele disse assim: pegue então 3 homens com você e tire o profeta lá do poço. Vá tirar o profeta do poço antes que ele morra. O rei ficou preocupado agora com a repercussão do caso, que agora era negativa, porque Ebed-Meleque soltou tudo para fora e espalhou a notícia do que fizeram com Jeremias. Então o que ele fez? Esse Ebed-Meleque pegou 3 homens, ele foi ao guarda-roupa do palácio e pegou alguns trapos, algumas roupas, e amarrou uma na outra e fez uma corda. Os presidiários chamam isso de teresa. Conhecem isso? A expressão? Os mais jovens acho que nunca ouviram falar disso. Pois é, o prisioneiro lá, quando usa desse artifício, ele amarra uma roupa na outra, faz uma corda, é chamado de teresa. Pois é, está na Bíblia aqui, e aí eles fizeram a teresa, tiraram do guarda-roupa, e isso mostra a criatividade daquela época, para sanar uma dificuldade. E foi improviso. E quando eles fizeram a corda teresa, que foi baixada para Jeremias, eles olham para o fundo do poço, veem a situação do profeta e dizem assim: Jeremias, prenda os braços na teresa. Não é mulher. Prendam os braços na teresa, a corda aí, que foi criatividade deles. E quando Jeremias faz isso, eu fico pensando, Jeremias foi colocado no poço com cordas, amarrado com cordas. Ele afundando com cordas estava amarrado. Aí então a teresa agora, os trapos amarrados, vem em salvação. Mostra que a criatividade das pessoas que vêm em nosso socorro tem orientação divina para sanar a nossa dificuldade. Quando nós estamos no fundo do poço, nós queremos soluções dos entendidos, dos especialistas, dos experientes, dos fortes, dos poderosos, e muitas vezes a solução vem no improviso, na criatividade e na simplicidade das pessoas. Portanto, nós precisamos um do outro a todo momento, a cada momento. Então eles puxaram a teresa com Jeremias e colocaram Jeremias no pátio do palácio. Parece uma solução, parece uma salvação, mas foi apenas o primeiro degrau da libertação de Jeremias. Isso me leva a pensar que quando a gente está na lama, quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está atolado, qualquer salvamento para tirar dali já é um grande livramento. Se você está numa grande dificuldade, se você está atolado em problemas, em lutas e não tem saída, se alguém chegar para você com carinho, com amor, com dedicação, com criatividade, chegar para você e der uma ajuda, é o primeiro momento para tirá-lo do fundo do poço. Isso é uma alegria, mas não resolve a situação. Por isso, irmãos, nós ajudamos pessoas, auxiliamos, e nós estamos tentando tirar lá de baixo, mas não resolve a situação, porque precisa mais, sempre precisa mais, e não há tanto o que fazer uma pessoa só. Aí é preciso que outros que participam da vida ajudem as pessoas a se libertarem. Então esse homem sai da lama e ele vai para a solitária. É interessante, ele estava na lama, agora é capaz que eles tenham dado um banho nele, tenham limpado, mas ele ficou preso na solitária lá na guarda do palácio. Quer dizer, subiu um degrau, mas continuava preso. Ainda era o homem enjeitado. Por isso, irmãos, quando nós galgamos e alcançamos uma vitória, nós temos que celebrar, seja ela pouca, pequena, temos que celebrar, porque estamos num outro patamar. Eu não sei quantos irmãos aqui praticaram alpinismo. Alguém praticou? Escalar montanha assim, não? Não. Sabem, os alpinistas, eles vão nas rochas, eles fincam aqueles ferros, eles têm cordas e eles vão subindo
devagarinho. Eu já vi isso no Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, lá, naquele subindo bondinho, aí eu olhava, eu via camarada pendurado assim no morro, assim, tentando subir. São os alpinistas. Aquilo cansa, aquilo é fatigante. Aí eles encontram uma área de repouso, uma pequena área, onde eles encostam ali. E aí eles se preparam para outra aventura. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que aquele encosto, aquela parte de refrigério, onde eles respiram, onde eles descansam, encostado na rocha, é um primeiro avanço, é o primeiro degrau de um livramento. Portanto, não lamurie, não reclame. Você subiu um degrau, dê graças a Deus, louve ao Senhor por isso. Amém, irmãos? Pois é. Então, isso aconteceu e esse homem subiu o degrau e agora ele estava limpinho, banho tomado, mas estava preso na solitária da guarda do palácio. E esse homem ficou ali, esquecido, até que tempos depois, o mau rei Ezequias mandou chamar Jeremias até o templo para uma conversa. Esse rei estava preocupado, porque as palavras de Jeremias, vindas de Deus, diziam contra ele, contra o povo. E ele não aceitava isso, e todos condenavam Jeremias, o homem de Deus. E então o rei disse para Jeremias assim: eu vou te perguntar uma coisa só, e você não esconda nada de mim, o que eu vou perguntar. Zedequias, o rei, falando a Jeremias. Então Jeremias olha para ele e diz assim: se eu disser toda a verdade para você, você vai me matar. Porque você não quer ouvir a verdade. A verdade já foi dita. E você não quer ouvi-la novamente. Você não quer aceitar a verdade. E se eu disser, você me mata. E não importa o que eu disser, você não vai dar atenção nenhuma. Jeremias sabia que ele era um relegado pela sorte. Era um homem colocado de lado. E ele sabia que a verdade não ia prevalecer naquele reino, naquele estado de situação. Então o rei, pensando nisso, dá uma resposta para Jeremias e diz assim: olha, Jeremias, eu não vou te matar e nem vou te entregar aos homens que querem a tua morte. Eu não vou fazer isso. A resposta do rei foi um paliativo para ele ficar bem na história e para Jeremias acalmar o coração. Quando eu falo em acalmar o coração, aí nós entramos num outro mistério, irmãos. Porque o coração do homem, e é Jeremias que diz, o coração do homem é terrivelmente sombrio. Jeremias diz isso. O coração do homem é terrivelmente sombrio e enganoso. E é um enigma que ninguém pode decifrar. Palavras de Jeremias. Ele sabia disso olhando para o rei, falando com o rei. Ele sabia que o coração dele era enganoso. E ele falava no geral também, para aqueles homens que queriam matá-lo. E ele falava para todo o povo que não queria ouvir a voz de Deus. Será que o nosso coração é enganoso assim? Será que é? Eu olho até para as crianças às vezes, e eu vejo crianças petizes, e daqui a pouco o coraçãozinho dele parece que já vem com uma corrupção que a gente não entende, e ele já está com impropérios, com enganos, coisas sombrias. Quem ensinou? Aí Jeremias diz: o coração humano é sombrio, é enganoso e é um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas aí ele coloca Deus na parada e diz assim, palavra de Jeremias: mas o Senhor dizendo, eu, o Eterno, o Senhor dizendo, eu investigo o coração e eu examino a mente. O Senhor investiga cada coração e o Senhor examina a mente. Por isso Deus estava se manifestando a Jeremias e Deus estava investigando o coração de todo o reino e do rei. Deus estava examinando tudo, porque ele sabia cada coração como era. E aí ele diz, quando eu examino o coração, Deus dizendo a Jeremias, eu vou à raiz de tudo. Nesse ponto aqui eu fico parado, porque muitas vezes eu acho que está certo, eu acho que é assim,
eu acho que eu fui contrariado, eu acho que não é para ser assim, mas é o que eu acho, é o que o meu coração está demonstrando, mas ele é enganoso, ele me engana também. Agora Deus, quando olha, ele olha para o interior, ele olha para aquilo que está incrustado na alma e no espírito, que você não consegue detectar. Ele é um investigador de cada coração. Isso, graças a Deus por isso, graças a Ele por isso, porque nós somos péssimos examinadores. E aí, completando a frase de Deus, ele diz: eu trato o homem como ele é na realidade e não é na aparência. Isso significa que Deus, quando trata de cada coração, é individual. Embora muitas vezes hajamos coletivamente, mas é o seu coração individual. A rebelião vem de um coração, depois ela contamina outros corações, mas é o seu coração que é examinado. Em que você está rebelde? A sua rebelião é contra quem? A sua dor é contra quem? A sua aversão é contra quem? Deus sabe disso. E você faz uma paramentação diferente daquilo que você sente. Mas Deus sabe realmente o que vai no seu coração. O PG das mulheres, eu não sei se já estudaram Agar. Já estudaram? Agar? Não? Então eu não vou dar muita palhinha dela, mas eu só quero lembrar aqui uma coisa dessa mulher. Porque essa mulher, ela quando foi dispensada e foi para o deserto com seu filhinho, nossa, nem estudaram, faz tempo. E ela foi com o seu filhinho lá no deserto, e o menino chorava, estava com fome, ia morrer, e ela não podia fazer nada. E essa mulher está ali, esperando o que? A morte. Na verdade, ela também estava no fundo do poço, não tinha saída para a vida dela. E eis que de repente ela viu água no deserto, porque o anjo do Senhor tinha falado. Então, a primeira coisa é que Deus quer é que alguém manifeste a sua visão para enxergar, para mostrar, para falar, para agir em favor do outro. Então, irmãos, isso nos leva a uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? É olhar para o outro como se fosse meu irmão, como se fosse o meu próximo, e eu enxergasse todas as suas carências, todas as suas necessidades, e eu fosse o portador de Deus, da graça dele para aquela pessoa. Se o mundo fosse assim, era um paraíso na terra, não é? Mas nem em família a gente faz isso. Até nas famílias nós somos mais egoístas, nós queremos o nosso primeiro e mal enxergamos a necessidade do outro. Não é assim? Irmãos, a gente vai ficando mais idoso e vai ficando implicante. A gente vai ficando mais idoso, vai ficando até exigente, vai ficando difícil no trato. E eu tento me ponderar, mas mesmo assim, muitas vezes eu ouço que está ficando assim. E aí eu dou tratos à bola, tentando voltar atrás e falar, não, eu preciso ser o elemento aqui que vai ajudar o outro, seja da maneira que for. Outra coisa que me traz aqui, pensamento com os irmãos nessa noite, é que Jeremias, quando ele estava no fundo do poço, ele via apenas a morte naquele momento. E era lógico. Quando houve o livramento do poço, aí ele viu alguém que ouviu, viu, falou e fez. Ebed-Lemeque foi o seu salvador. Então, quando o livramento ocorre, alguém participou desse livramento. Alguém participou da sua vida. Alguém agiu ao seu redor e fez o salvamento. E nós precisamos reconhecer isso. Porque muitas vezes nós achamos que foi algo assim natural, foi o acaso. Não, Deus colocou aquela pessoa para trabalhar na sua vida naquele exato momento. Depois, quando ele sai do poço e ele vai para a cela, é um degrau a mais que ele dá na sua salvação. Você está dando degraus na vida para ascender a escalada desse monte celestial. Em que degrau você está? Ainda na lama? Já saiu da lama? Está confinado? Agora você conseguiu um passo a mais?
E cada vez que você sobe um passo a mais, não comece a pensar que você é o rei da parada, é o dono da bola, porque tem muito ainda para conquistar e para subir. E quando você faz essa escalada, aí você sai da cela e você vai para a autoridade. Aí é um outro momento da sua escalada, é quando você vai confrontar com a realidade, a sua e a do outro que lhe atormenta. Irmãos, isso é inescapável. Nós não temos como escapar disso. Eu tive problema aqui embaixo, eu tive luta aqui embaixo, eu tive dissabor aqui embaixo. Agora, para sair disso, além dos degraus que eu vou subir, vai chegar um momento que eu tenho que confrontar, que eu tenho que conversar, que eu tenho que me entender, que eu tenho que aclarar a situação e que eu tenho que admitir todas as minhas culpas e erros. É o momento da verdade. Se esse momento não chegar, você está cotado outra vez a descer a escada e ir para o fundo do poço outra vez. Isso vale para casais, isso vale para família, isso vale para amigos. Imagina um casal que tem as suas diferenças e depois houve problema e depois não houve o contato dos dois e uma conversa clara, vigorosa e boa, saudável e amorosa, para que juntos outra vez continuem na caminhada vitoriosa da vida. Assim é com os filhos, a diferença com os filhos, assim é com os pais, assim com os amigos. Eu tenho que ter essa interação. Com quem é que você não fala? Com quem você está de mal? Como é de mal? De bem é assim, né? De mal, como é que é? Assim, de mal? Estou de mal. Com quem você está de mal? Isso precisa resolver, para que a escalada dos degraus da vida sejam superiores. E quando você confirma tudo isso, aí vem o livramento completo da sua vida. Então, irmãos, o livramento é este. Jeremias, ainda encerrado no átrio da guarda, Ebed-Lemeque, o salvador dele, o homem que ouviu, falou e agiu, esse homem foi enviado para falar, e para falar para Jeremias, agora numa outra situação. Jeremias, o Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Eu fui o agente salvador do poço, isso é pouco. Agora o Senhor vai te livrar de todas as ameaças. E você que vive chorando por causa dos vizinhos, por causa dos amigos, por causa da família, por causa dos sacerdotes, por causa do povo, o Senhor vai livrar de tudo. É Ele que vai livrar. Agora, eu só fui um agente inicial. Agora, Ele vai te livrar. E Ebed-Lemeque está dizendo isso para Jeremias. Então é interessante isso. O meu salvador momentâneo, o meu ajudador, de repente joga na minha cara assim agora, até aqui fui eu. Agora o Senhor vai tomar conta do resto da sua vida. E aí ele colocou mais. E o Senhor vai te livrar e vai entregar nas tuas mãos todos aqueles homens que queriam a tua morte. O Senhor vai dar isso. É o brinde que Ele dá. Então, irmãos, é interessante isso, porque a própria palavra de Deus diz que minha não é a minha. O homem diz, né? Minha não é a vingança é de Deus. Eu não tenho que me vingar. Eu não tenho olho por olho, pagar olho por olho. A vingança é do Senhor. E Ele vinga de uma maneira graciosa. Uma maneira que o outro também é ajudado de alguma maneira. E eu me alegro com aquela ajuda. Eu me alegro com a evolução dele. Mas ele é vingado e ele sente isso. E eu não preciso fazer nada. Então, se você foi ameaçado, se você está atrapalhado e tem os seus inimigos, a vingança é do Senhor. E quando isso acontece, mais um degrau você sobe na sua vida cristã. E aí Ebed-Lemeque diz assim: o Senhor te salvará, Ele vai te livrar e Ele vai te salvar. E quando Ele te salvar, a tua alma terá paz. Paz porque você confia nele. Irmãos, a Bíblia diz que a paz é o árbitro dos corações, é o juiz, o árbitro dos corações. Quando eu tenho paz no coração, o juiz está dizendo assim para mim: está tudo certo, vai em frente. Eu sinto alegria, eu sinto paz, tranquilidade.
Quando eu não sinto paz, o caminho está fechado ainda para mim. E eu quero, pela minha capacidade, pela minha inteligência, pelo meu recurso, pela minha possibilidade, eu quero seguir o caminho, mas eu não sinto paz no coração. Onde que você está enroscado? É num negócio? Você está enroscado numa trajetória de vida? Num caminho? Você está enroscado com alguma pessoa e você não acha saída? O árbitro dos corações é a paz que vem exatamente no seu coração. E quando ela vier, o caminho está aberto para a sua vida. Pois bem, baseado nessas histórias aqui de Jeremias, isso é um pedacinho, porque o livro todo é um livro de grande lamento, de grandes histórias. E quando a gente lê Lamentações de Jeremias, aí parece que há um conforto no meio das lamentações. E ele diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio o livramento do Senhor. Bom é ter esperança. Agora, como ter esperança no fundo do poço? Alguém aqui já teve essa experiência de fundo do poço? Não no sentido literal, mas no sentido de não ter saída? Alguém já passou por isso? Só balança a cabeça, não precisa levantar a mão. Já? Então, parece que não há abrigo, não há como. Eu me lembro de uma ocasião, não era tanto fundo do poço, mas era uma situação difícil. E eu saía para fora de casa, à noite escura, eu olhava para o céu, olhava para o firmamento e pensava numa saída. A minha mente não funcionava mais, eu não via saída, e eu clamava e lembrava daquele salmo que diz assim: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E eu não tinha quem ajudasse naquela época. E nós vivíamos uma situação difícil. Eu já tinha os petizes lá, e eu e a Ruth. E naquele momento eu olhava e, sabe, um coração de um pai, quando você não tem um recurso, não tem nada, e aí você, de onde vem o socorro, Senhor? Sabe o que aconteceu? Um fato inusitado. A Ruth, sempre cito a Ruth. Tenho que citar a Ruth, porque a Ruth é a bênção da vida. E sabe o que a Ruth fez? Nós morávamos em Indaiatuba. Sabe o que a Ruth fez? Tinha um mercado na rua de casa, Pistone, não sei se tem ainda. Tem? Tem, Pistone. A Ruth era freguês lá, ela não saía do Pistone, e trazia suas comprinhas. Um dia tinha um sorteio lá, de um produto, da Gessi Lever. Aí ela fez o cupomzinho da Gessi Lever. E eu tinha um carro caindo aos pedaços. E eu ficava olhando, falei, mas quando que eu vou ter um carro melhor? Quando meu carro caía aos pedaços? Até o assoalho era furado. E eu tinha medo daquele assoalho furado. E eu pensava, Senhor, preciso de um carro novo. Quando é um dia, vem um comunicado, e naquela época era telegrama, né? Telegrama em casa. Dona Ruth, a ganhadora do prêmio da Gessi Lever. Sabe quem ficou com o coração dilatado de tanto bater? Eu. Aí eu pensei, o meu carro agora chegou. Ganhei um carro. Que engano, né? Sabe o que ela ganhou? Ela ganhou 1 ano de alimento de graça lá pago pela Gessi Lever. 1 ano. 1 ano. E a gente contava nos dedos ali o dinheirinho para comprar o alimento. Era contado, segurando. E nós passamos o ano de maior fartura da nossa vida, comendo do bom e do melhor. Eu lembro que até para a igreja eu trouxe, nós fizemos aqui, tinha tanta coisa que eu trazia e dava para as pessoas, porque a gente tinha 1 ano de alimento em casa, era o que eu precisava. Mas eu queria um carro. Você vê que coisa? E Deus olhava e dizia, meu filho, você não precisa de carro agora, porque o carro aí está furado, mas está bom, ele está andando. Vocês precisam de comida. E eu fiquei pensando em Jeremias com fome, no fundo do poço. Você acha que ele queria algum benefício diferente? Se tirasse dali e desse comida para ele, nossa, era glória. Deus sabe da necessidade, da sua necessidade, do que você precisa. E aí a Ruth ficou a sortuda do mercado, e o dia que ela foi receber o prêmio lá, aí fotografaram, saiu no jornal, o jornal de Indaiatuba é o Tribuna de Indaiá, Ruth no jornal, ficou famosa na cidade. Ela chegava no Pistone, as pessoas iam tocar nela para dar sorte, porque a mulher teve sorte.
nunca mais ganhou nada. Ganhou, não lembro da TV. A mulher era sortuda, mas depois nunca mais, aqui em Salto nunca ganhou nada, nada. Sabe por quê? Porque Deus tinha a orientação para suprir aquele momento e a gente precisava dar aquele passo. É a conta gotas. Parece que ele vem a conta gotas, devagarinho. E quando vem assim, eu respiro e me preparo para o outro avanço como um alpinista. Então, irmão e amigo que aqui está nessa noite, eu não sei da sua vida, eu não sei da sua situação, mas seja o que for, seja qual for a situação, é um passo por vez. É um passo por vez. Um passo por vez. E a cada passo você agradece a Deus Todo-Poderoso. Agora, eu não ia falar do carro, mas Paulo, o carro veio depois. Mas é outra história. É outra história. Mas foi a conta gotas. Foi a conta gotas. Mas o que eu queria dizer, finalizando, é que esse relato, quando eu li, eu me lembrei que ultimamente eu tenho praticado isso, e quando eu acordo, eu faço lá minha ginástica particular, e depois eu estendo as minhas mãos e digo assim: Senhor, eu nunca estou só. Aí eu lembro de uma música que diz nunca estou só, e essa música até vai tocar daqui a pouco. Nunca estou só. E a música vem e eu digo nunca estou só. Aí eu lembro do nosso missionário que falou em romeno aqui, sou filho de Domnizeu, quer dizer, eu sou filho de Deus, em romeno. E eu gravei a frase dele, aí eu digo, nunca estou só, sou filho de Domnizeu, filho de Deus. Terceiro, eu digo assim, sou servo do Senhor Jesus, meu Senhor e Salvador. Em quarto, eu digo assim, com as minhas mãos, eu abençoo esta casa, abençoo minha família, vou nominando um por um, aí eu vou lembrando do nome de todo mundo, e você que me ouve, que é da igreja, saiba, o seu nome é citado todo dia naquele momento de manhã, pela graça de Deus. Sabe o que aconteceu comigo nessa prática recente? Ela é nova, porque eu orava assim, aleatoriamente, por um irmão, por outro, assim. Agora não, eu vou lembrando de cada um, e vejo até onde está sentado, e eu vou, Antônio, até por você orei, e eu vou lembrando de cada um. Joyce, orei por você. Eu vou orando por cada um, e eu vou lembrando o nome de cada um. Sabe por quê? Porque eu descobri que eu sou o alvo da graça de Deus, e eu sou o portador da graça de Deus para as outras pessoas, e elas vão ser abençoadas, e eu vou lembrando disso. Vamos praticar isso? Nunca estou só, sou filho de Deus, Jesus é meu Salvador e Senhor, e eu abençoo, e vá citando os nomes, vai se alargando, e você vai se sentindo abençoado na sua vida, nesse momento. Nunca estou só, nunca estou só, nunca estou só. Então vamos repetir comigo lá, para você gravar, aí depois a música. Nunca estou só, repita. Não, eu quero que todo mundo fale, vamos lá. Nunca estou só. Sou filho de Deus. Eu tenho Jesus como Salvador e Senhor. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. E eu abençoo todas as pessoas. No nome de Jesus. Nunca estou só. Olha aí, ouça.
Irmão, você nunca está só. Nunca está só. Nunca está só. Nós vamos fazer uma prática aqui e nós encerramos essa palavra. Jeremias não estava sozinho. Ele tinha um Deus Todo-Poderoso. E ele tinha alguém que praticava a graça de Deus para salvar a sua vida. E você também tem. Você não está só. Você tem Deus. Você tem Jesus. E tem os seus irmãos para praticarem a graça de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Amém.